Salmos 11:7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. O reto, pois, verão o seu rosto. Amém, irmãos? Eu vou repetir a leitura, tá bom? Diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. O reto, pois, verão o seu rosto. O salmista declara que Deus é justo e vai muito além, diz que Deus ama a justiça. O que é ser justo? Ser justo, quando nós nos referimos a Deus, é o ser de Deus que age com perfeição em tudo que é reto. Quando falamos que Deus é justo, dizemos que Ele é reto em tudo que faz. Ele é verdadeiro em tudo que faz. Nós nos referimos a um cidadão reto quando falamos de um homem que anda de acordo com a lei que os homens estabeleceram. Quando é que um homem é justo? Quando ele anda em conformidade com a lei que foi estabelecida pelos governantes de uma determinada sociedade. Mas esse princípio de justiça não pode ser atribuído a Deus. Primeiro, porque antes de existir lei, Deus já existia. Segundo, porque Deus está acima da lei. Ele instituiu a lei. Deus não está sujeito absolutamente a nada. Ele é justo por si próprio. Ele sempre será justo. A justiça não é algo que faz apenas parte do ser de Deus. A justiça é o ser de Deus. Deus é justo por natureza, por essência. Esse atributo de Deus, de justiça, como nós conhecemos, faz com que os homens retos o amam. Ou melhor, o amor de Deus faz com que Deus seja amado. A sua santidade faz com que Deus seja adorado. A sua justiça faz com que Ele seja temido. Tudo em um único ser. Então, não podemos pensar que a justiça em Deus é um atributo ou uma ação que Ele exerce por causa do pecado que a gente comete, ou por causa dos pecadores. Antes dos pecadores existirem, antes de existir pecado, Deus já era justo. Ele não é justo por causa de nós, que Ele já era isso tudo antes de nós. Então, se nós pensamos que são nossos pecados que obrigam Deus a ser justo, teremos a pensar que Deus existe, ou melhor, teremos a pensar que Deus faz algo esforçado pelo nosso pecado, que Ele não tem prazer de fazer, ou melhor, ou que o nosso pecado obriga a Deus a agir de uma forma que Ele não queria agir. Deus ama a justiça, Ele age com justiça, porque a justiça faz parte do seu ser, do seu caráter. Então, quando falamos em justiça, estamos a falar que é o modo de Deus agir com perfeição. Qualquer juiz que exerce a sua profissão, falamos dos homens aqui, esforçado por qualquer coisa, ele estaria executando um juízo errado. Vamos supor que você vai para um tribunal, você encontra um juiz irado, com raiva. Aquele juiz vai ser obrigado a agir fora de si. Deus exerce justiça com prazer. Com o mesmo prazer que Ele exerce o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, é com o mesmo prazer que Ele exerce a sua justiça. Tudo isso Ele exerce é cheio de amor, a sua misericórdia é cheia de amor e a sua justiça também é coberta de amor. Então, o salmista declara que a justiça é a base do trono de Deus. Justiça e fidelidade são a base do trono de Deus. Você vai encontrar isso no Salmo de número 89. O salmista diz isso. Então, quando falamos de justiça, normalmente quando os homens falam de justiça, eles pensam que Deus age com justiça, mas sem amor. Ou melhor, ou que a lei de Deus é uma lei que não tem amor. Mas isso não é verdade. Não podemos separar a justiça de Deus e o seu amor, como se fosse possível Deus agir com justiça e sem amor. Não podemos dividir Deus desse modo. Nós falamos dos atributos de Deus de forma dividida, mas eles são um em sua essência. Todos eles estão em Deus. Então, não existe um atributo de Deus que seja mais perfeito do que o outro. Não existe um atributo de Deus que Ele exerce mais do que o outro. Normalmente ouve-se muito falar do amor de Deus, mas pouco da sua justiça. Porque nós pensamos que Deus é mais amor do que justo. Ou que a lei de Deus é menos amorosa do que outra qualidade de Deus. Então,
Se separarmos a justiça do amor, não teremos algo justo. O governo que ama uma nação, a primeira coisa que ele vai exercer naquela nação é que? Justiça. Onde não existe justiça, não existe amor. Não existe amor. Então, se Deus não fosse amoroso para conosco, simplesmente Ele não seria justo. Ele nos abandonaria. Por Deus ser justo e por Ele ser amor, Ele exerce tanto as duas coisas em nós, tanto a justiça como o amor. Então, pelo seu amor, Ele condena o mundo. Pela sua justiça, Ele condena o mundo. Pela sua justiça, Ele salva os homens. Tudo isso com amor. Tudo, absolutamente tudo. Alguns homens pensam que a lei de Deus não tem amor. Pensam comigo. O que ordena para amar o próximo é a lei. A lei diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em primeiro lugar, você deve amar a Deus acima de tudo. E ao próximo como a ti mesmo. Que ordena é a fonte do amor. Porque é a lei que ordena. A lei não pede. A lei não fala, olha, se você quiser amar alguém. Não, a lei diz, ame o próximo. Nisso tudo se resume os mandamentos de Deus. Em primeiro lugar, amar a Deus. Em segundo lugar, o próximo. Então, os homens tentam falar da justiça de Deus, separando essa justiça do seu amor. E acabam por errar. E do amor sem a justiça. Se Deus, pensa comigo, se Deus poupar o homem, não aplicando a justiça, aplicando apenas o amor, ele estaria a ser amoroso. Ou melhor, se Deus poupar o homem, ele pode ser bom. Como ele é bom, né, meus irmãos? Mas se Deus não exercer justiça, ele não pode ser justo. Vocês conseguiram me entender? Deus me poupando é bom, mas não pode ser bom se não for justo. Vocês conseguiram entender? Ele não pode ser bom se não ser justo. Então, uma coisa está ligada à outra. Está tudo acoplado, né? Então, com amor, ele oferece a salvação. Com justiça, ele salva os homens que receberam essa salvação. Então, a lei de Deus, ela nos foi dada justamente para mostrar o amor de Deus para conosco. A lei de Deus não nos foi dada, meus irmãos, simplesmente para a salvação, porque a lei não salva o homem. O apóstolo Paulo diz que a lei nos foi dada para ter o pleno conhecimento do pecado. A lei de Deus, em primeiro lugar, ela permite uma boa convivência no nosso meio social. É a lei que diz para você não matar, é a lei que diz que você não mentir, para você não cobiçar, nem trair a sua esposa. Isso tudo permite uma boa convivência no meio social. É Deus dando a sua lei até para aqueles que não temem a Ele, permitindo uma boa convivência aqui, na terra. Então, a lei de Deus não nos foi dada apenas para ser observada, mas para observar tudo por meio dela. Tudo que nós devemos fazer, tudo que nós fazemos, devemos observar ela na lente da lei. Porque a lei nos foi dada para observar o caráter de Deus, a perfeição de Deus, o ser de Deus. A lei nos mostra o quanto Deus é justo. Olhando para a lei, nós conseguimos ver a justiça do Eterno. Então, e Deus, por Ele ser justo, Ele vai julgar os homens por meio dessa lei. Os homens não precisam ter conhecimento dessa lei para serem julgados por ela. Porque essa lei foi escrita no coração de cada homem. Todo homem tem conhecimento dessa lei. O próprio Deus se encarregou de escrever essa lei aqui no coração do homem. No coração. E todo homem que despreza essa lei, haverá um dia que vai comparecer diante do tribunal de Cristo e será desprezado por desprezar essa lei. Do mesmo modo que os homens olham para essa lei de Deus e o desprezam, no dia do juízo final, eles serão desprezados desse modo. Falamos que Deus é justo porque Ele trata a justiça de Deus, faz com que Deus trata o homem de acordo com aquilo que ele merece, ou melhor, de acordo com a sua lei. Dizemos que isso é justiça. Ele tratar o homem de acordo com aquilo que ele faz, de acordo com aquilo que a lei decreta que aconteça. Então, os homens odeiam a lei, simplesmente porque a lei reprova aquilo que eles amam. Todo homem que ama a Deus vai amar a sua lei. Todos. O apóstolo Paulo diz que a lei é
é boa. E o mandamento é que? O mandamento é santo. A lei de Deus é boa. E a lei não é má. Mal é o homem. O apóstolo Paulo ainda declara algo. Ele diz assim, olha, meus irmãos, a lei é boa se usamos dela em legítima defesa. A lei é justamente boa quando nós temos uma vida regrada, uma vida justa, né? Mas como você vai usar em legítima defesa algo que você vive transgredindo todos os dias? Então é por meio dessa lei que Deus vai julgar que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para ser punido por essa lei. E mais do que isso, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo não sendo julgado apenas pelo que fizemos, mas também pelo que deixamos de fazer por amor a Cristo, por falta de amor a Cristo. Os homens simplesmente gostariam que Deus não fosse justo. Deus não seria justo se fizesse de conta que Ele não vê o que você faz. Deus não seria justo se Ele fizesse de conta que não lê aquilo que você escreve, que não vê o que você pensa, Deus não estaria sendo justo se ser assim. Por Ele ser justo, Ele vai punir tudo, Ele vai trazer tudo à tona, absolutamente tudo, o que pensamos, o que falamos, o que vimos, o que ouvimos, absolutamente tudo, para ser julgado de acordo com essa lei. E muitos dos que ouvem nessa praça, que estão sentados, nem conhecimento dessa lei têm, mas é uma lei que tem em seus corações. Eles resistem a essa lei. Todo ser humano que peca, ele peca por resistência a essa lei. A consciência é o representante da lei na vida do homem. A consciência diz que o homem errou. Não existe um ser humano inocente que não tem conhecimento de que está a pecar contra Deus. O resto tem conhecimento do pecado. O resto sabe de que está a pecar contra Deus. Todo ser humano sabe disso. Então, a justiça de Deus, ela não está em busca, ou melhor, Deus vai exercer justiça não de acordo com aquilo que os homens acham ser bom, mas de acordo com a sua lei. Nesse universo que nós vivemos, o que determina o que é bom e o que é mal não são nossos gostos, mas é a lei de Deus. Tem um monte de coisas que você acha que é bom ou que é boa, mas simplesmente não é, porque não está de acordo com a lei de Deus. É a lei de Deus que determinou e que determina e que determinará o que é bom e o que não é. Então, só para vocês, só para os irmãos verem a justiça de Deus. No livro de Apocalipse diz que Deus, ele tem um livro onde tem tudo anotado, dos atos, das ações, de tudo que os homens fazem. E no dia do julgamento final, eu já conversei com os irmãos, terá foro íntimo, que Deus vai julgar os desígnios do coração dos homens. Tem tudo anotado lá. Até aquilo que você esqueceu, Deus não esqueceu. Deus tem tudo, absolutamente tudo anotado, porque Ele é justo. Ninguém será acusado no dia do juízo final. Quando Deus exercer a sua justiça, ninguém será acusado. Todo mundo vai lembrar daquilo que fez, porque o próprio Deus vai trazer à tona, vai trazer à memória. Pensa num Deus assim. Pensa desde o momento em que você nasceu. Deus tem tudo registrado. Ele diz que Ele tem um memorial, onde está tudo reservado lá, tudo. E todos os homens vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada a ver com o tipo de religião que a pessoa segue. Isso é independente de religião ou de fé. Ainda que você não tiver fé, você vai ter que comparecer do mesmo jeito. Isso não tem nada a ver com aquilo que você ou que eu acredito. Mesmo que nós não acreditamos nisso, isso vai acontecer. Não importa o Deus que você serve ou que você tem plano de servir, haverá um dia que você vai ter que comparecer diante desse Deus que eu prego. Existem vários deuses, mas haverá um dia que você vai comparecer diante desse Deus verdadeiro, ao Deus eterno. Esse é o Deus verdadeiro, Ele é absolutamente justo. Talvez os homens não veem muita atração numa mensagem sobre a justiça de Deus.
não sentem muito prazer em ouvir, não é muito atrativo, mas haverá um dia que todos os homens serão atraídos a comparecer diante do tribunal de Cristo. Os homens serão esforçados a vir a esse tribunal. Por mais que eles não quiserem ir, assim conforme a justiça dessa terra, os policiais, eles esforçam o homem a ir preso, a ir para o tribunal quando eles cometem. Os anjos de Deus vão esforçar os homens a virem. Ou melhor, não, o próprio Deus vai trazer os homens até ele, para ele punir os homens. De acordo com a sua lei. Deus não vai inventar nada. Não vai haver nenhuma acusação. Apenas declarações. E o apóstolo João, eu estudei isso com os irmãos já, ele vai declarar o seguinte, que primeiro vai abrir-se os livros. A Bíblia declara sobre os livros e vai se abrir o Código Penal em primeiro lugar, que é a palavra de Deus. Quando nós estamos diante de um tribunal, tem um Código Penal, que é a lei. E Deus tem o Código Penal dele, que é essa palavra aqui. E de acordo com essa palavra, os homens serão punidos. Quando os homens olharem para a lei de Deus e olharem para os seus corações, eles vão se atemorizar. Eles vão fugir de tudo. A Bíblia declara que eles vão tentar fugir da morte. Vão tentar morrer, mas a morte vai fugir deles. Nem a morte será o suficiente para eles. Eles vão fugir porque até a morte estará apavorada naquele dia. Então, é de acordo com essa palavra, com essa lei de Deus, que os homens serão punidos. O Senhor Jesus Cristo disse assim: quem ouve a minha palavra e não a recebe, não as acolhe, eu não o julgo. Mas essa palavra em si, essa lei, vai julgar. Você vai encontrar essa declaração no livro de João 12, no capítulo número 48. Os homens às vezes dizem o seguinte: só Deus pode me julgar. Se os homens soubessem o quanto isso é grave, eles não falariam isso. Só Deus pode me julgar. E eu vou voltar lá no início do meu sermão para fazer lembrar os homens algo. Deus, ele age com justiça, com amor, com prazer. Deus não é esforçado a agir com justiça. No dia do juízo final, no dia que Deus executar o seu juízo de forma pública diante dos homens, ele vai executar isso com tanto prazer, como se estivesse a executar algo, como é que eu posso falar para os irmãos? Como se estivesse a executar a própria salvação dos homens. Porque com a mesma alegria, com o mesmo prazer que ele executa a salvação dos homens, é com o mesmo prazer que ele executa o seu juízo, a sua justiça. Deus não é esforçado a fazer absolutamente nada. Ele terá tanto prazer em executar a sua justiça diante dos homens. No livro de Provérbios, no capítulo 1, no verso número 26, ele diz que assim como os homens zombaram da lei dele, ele vai zombar dos homens. Ele vai rir da calamidade dos homens. Você vai encontrar isso em Provérbios 1, de 25 a 26. Não apenas Deus, mas os justos, ao verem Deus a executar o juízo naqueles que rejeitaram sua lei, naqueles que viveram como se ele não existisse, esses justos também vão se alegrar por verem o Deus eterno a executar a justiça. Provérbios 1, 25 diz assim: eu da minha parte zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se abater sobre vós. Essa é a declaração de Deus quando ele executar o juízo. Essa é a declaração do justo. Você vai encontrar isso no livro de Salmos 52, no verso 6. Olha o que diz o salmista: os justos o verão e temerão, e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não tomou a Deus por sua fortaleza, antes confiava na abundância da sua riqueza e se fortalecia na perversidade. Os irmãos conseguem entender? Então, meus irmãos, a justiça de Deus é ele tratando o pecador de acordo com aquilo que ele merece, de acordo com aquilo que ele é. Só que, quando eu falei da justiça de Deus, às vezes nós pensamos numa pessoa que está no vício das drogas, na prostituição, mas nunca pensamos em nós. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 10, ele diz assim: não há um justo sequer, não há menos um. Todos pecaram e separados estão de Deus.
Todos os homens pecaram contra essa lei. Todos os homens vivem transgredindo essa lei. Todos. Não há ninguém que possa falar, eu nunca pequei contra essa lei. Não há ninguém que possa falar, eu nunca transgredi essa lei. As nossas melhores obras, o profeta Isaías declara que são imundas, porque não são em conformidade com a lei de Deus. E quem pode escapar desse juízo? Quem pode escapar desse dia? Se nós tentássemos se justificar, ou melhor, se nós tentássemos escapar dessa justiça de Deus pelos nossos próprios méritos, pelas nossas forças, pelas nossas boas obras, seria algo, ou é algo impossível. Porque era necessário ter obras eternas. Porque Deus é eterno. Seria necessário continuamente para toda a vida, desde o nascimento, né? Fazendo obras assim, eternas, porque Deus é eterno. Porque se Ele é eterno, você terá que lhe agradar eternamente para ser salvo. Um Deus eterno não pode se agradar com obras parciais, com obras que não são eternas. Um homem, por não ser eterno, ainda que ele quisesse praticar a justiça, ele não conseguiria praticar a justiça eternamente. Não conseguiria. Então, ninguém pode escapar da justiça de Deus. E os homens, eles estão nem aí para o caráter de Deus. Os homens estão nem aí para ver se ferem essa lei de Deus ou não. Os homens querem o quê? Ser salvos. O homem não questiona se tem ferido a lei de Deus ou não. O homem apenas vai na oração e fala: Deus, eu quero ser salvo. Independentemente se tem ferido a lei ou não. De forma injusta ou não. Tudo que ele mais quer é escapar do inferno. Olha como é que o homem é mau. Ele não tem prazer de abandonar o pecado, mas tem prazer de ser salvo. O homem não se preocupa nem um pouco com o caráter justo de Deus. Para salvar um homem, para os irmãos terem noção, não é algo simples, fácil, ou algo que o homem pode fazer. Pensam comigo, se Deus salvar o homem, um pecador que transgride a sua lei, ele estaria sendo amor, mas não estaria sendo justo. E se Deus condenar o pecador que transgride a sua lei, ele estaria agindo com justiça. Mas cadê o amor? Para agir com justiça e amor, não é algo simples, ou algo que o homem tenha poder de fazer isso. E talvez você fale, mas e o arrependimento? E se o homem se arrepender? O arrependimento, meus irmãos, não é suficiente para salvar um homem. O arrependimento não vai consertar aquilo que o homem fez no passado. Quando nós falamos da salvação, o arrependimento ele não é suficiente para salvar o homem em si. O arrependimento não satisfaz a justiça. O arrependimento é o que aconteceu no ser do homem. Eu vou dar um exemplo para os irmãos poderem compreender. Vamos supor que um criminoso, ele mata alguém, ou vamos pensar lá, ele estupra alguém, ele vai estuprar uma menina, uma criancinha. Ele estupra, ele é pego naquele ato, levam ele para o tribunal para ser punido. Ele vai para o juiz e diz assim: olha, eu me arrependi. Eu me arrependi. Vocês acham que a fala daquele estuprador é o suficiente para o juiz perdoar ele? Ou livrar ele do juízo? Não, é isso que o pecador acha que é capaz de fazer. Quando pensa que somente o arrependimento tem poder de salvar ele. Porque a lei diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. A lei declara que o pecador deve morrer. É isso que a lei declara. Mas o pecador está nem aí para isso. O pecador não quer saber daquilo que a lei diz. Ele quer saber apenas daquilo que ele quer. Se transgrediu a lei de Deus ou não. Ele está nem aí para isso. Imagina que pensam naquele estuprador, né? E pensam na mãe daquela criança. A mãe daquela criança vai falar assim: olha, eu perdoo você, mas eu quero justiça. Essa é a lei. Eu perdoo você por eu ser uma mulher cristã, mas eu quero justiça. Eu quero que você pague pelo crime que você cometeu. E
O arrependimento, meus irmãos, é uma condição para o perdão, mas não uma condição para a satisfação da justiça. O pecador, ele não precisa apenas ser perdoado. Ele precisa de algo que vai além disso. Ele precisa satisfazer a justiça de Deus para ser salvo. Olha como é que os homens são maus. Os homens, às vezes, eles evocam por perdão, mesmo sem transformação. Os homens têm prazer de se... Perdão. Os criminosos que nós vemos nas prisões, todos eles contratam, mesmo eles estando errados, eles contratam um advogado para lhes livrar. Tudo que eles mais querem é sair daquele lugar, se importando com a justiça ou não. Mas como um homem pode ser salvo assim? Ou vai além disso. Pensa numa mulher que tem um filho, ou uma filha, uma criancinha. E a criancinha está com muita fome. E a mãe olhando para a criança e fala, eu não posso ver meu filho morrer. Aquela mãe vai roubar para alimentar a sua filha. Aquela mãe, sei lá, rouba uma loja e ele pega naquele ato para roubar doce, para alimentar a fome da filha. Pegaram ela naquele crime e levaram ela perante o tribunal. E aquela loja que ela roubou era a loja do juiz, era o mercado do juiz. E o juiz não precisa de prova porque o juiz viu ela roubar. Aí diante do tribunal, aquela mulher olha para o juiz e diz assim, eu precisei alimentar minha filha. A multidão olha para o juiz com aquele olhar de pena. E a mulher olha para o juiz e diz assim, olha, a minha filha estava 3 dias sem comer. Mas a lei declara que quem roubar deve pagar por aquilo. Porque tanto a lei dos homens como a lei de Deus diz para não roubar. E o juiz olha para a mulher, olha para a multidão e diz, mas a lei diz que eu tenho que condenar você. Então o juiz diz assim, eu condeno você a 2 anos. Porque é isso que a lei diz. A multidão olha para o juiz com raiva. Mas cadê o amor desse juiz? Com quem essa criança vai ficar? O juiz não pode ir acima da lei, porque o juiz está sujeito a essa lei. A multidão olha para o juiz, a criança está aí, com quem aquela criança vai ficar? Se a mulher for presa, mas ela cometeu um crime. E o juiz sentencia ela 1 ano de prisão. E o juiz disse assim, olha, só tem um jeito de você escapar disso. Você tem que pagar uma multa de 5.000 reais. É isso que a lei diz para o crime de roubo. Mas aquela mulher é pobre. Se ela foi roubar, é porque ela precisava de algo para alimentar a sua filha. Mas a multidão olha para o juiz e diz, como pode uma mulher pagar 5.000 reais sendo que não tinha nem dinheiro para alimentar sua própria filha? Mas o juiz olha e diz, isso que ele diz, eu não posso fazer nada. Depois de tudo, o juiz sentencia aquela mulher, o juiz olha para a mulher, todo mundo olhando para o juiz, assim conforme esse povo que passa aqui olha e para, todo mundo olha para aquele juiz, esperando o que ele ia fazer. Aquele juiz olhou para a mulher, chamou a mulher e tirou 5.000 reais e deu para aquela mulher. E disse assim, pague a pena, pague. O juiz pegou esses 5.000 reais e deu para a mulher. E a multidão não viu isso. A multidão olhava para o juiz como se ele fosse mau, sendo que ele estava a ser justo. Eu vou mais além, antes de eu terminar. Essa história com os irmãos, eu quero que vocês imaginem na lei de Deus. Pensem na lei de Deus. A lei de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O pecador deve morrer por causa da sua transgressão. Mas então como Deus é como se fosse aquele juiz, e nós somos como se fôssemos aquela mulher, como Deus pode salvar um homem, sendo que ele transgride a sua lei? A Bíblia declara que na eternidade,
o Filho de Deus, ou melhor, Jesus Cristo, ele se ofereceu para pagar a dívida que nós causamos. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 9, diz que ele se ofereceu, ele diz, eis-me aqui. Deus formou um corpo no seu Filho, ou melhor, Deus enviou seu Filho, como nós conhecemos, ao mundo. E no Filho de Deus, no seu corpo, ele carregou o nosso pecado. O apóstolo Paulo diz que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por todos nós. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, Deus fez daquele que não tinha pecado algum, oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olhem para a misericórdia de Deus. Nós transgredimos contra a lei de Deus, mas Deus, na eternidade, solucionou o problema. Olhem para o amor de Deus e para a justiça. Eu gostaria que os irmãos olhassem no amor e na justiça de Deus. Era mais fácil Deus ter nos matado na eternidade. Mas não. Ele enviou o seu Filho. A Bíblia declara que Jesus, em seu corpo, ele se fez como substituição por nós. Em seu corpo ele carregou nossos pecados, como o apóstolo Paulo declara aqui. E lá na cruz, como nós sabemos, né, ou soubemos, vimos que o Senhor Jesus Cristo declarou uma frase assim: Pai, por que o Senhor me abandonou? Eu gostaria que os irmãos pensassem sobre isso. Vocês vão encontrar isso no livro de Mateus, no capítulo 27, no verso 46, diz assim: acerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Eu gostaria que vocês pensassem na justiça desse Deus. Eu estudei com os irmãos sobre o amor de Deus. O Filho de Deus foi o objeto do amor de Deus em toda a eternidade. Jesus esteve sempre com o Pai. O Pai depositou todo o amor ao seu Filho por toda a eternidade. Uma vez Jesus Cristo declarou o seguinte: Pai, graças eu te dou porque sempre me ouves. Mas nós vemos aqui que o Filho de Deus na cruz está gritando: Senhor, Senhor, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Por que me abandonaste? Mas Jesus declarou algo. Ele disse: Deus, uma vez quando ele curou Lázaro, ele disse: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Mas quando o Filho de Deus carregou o nosso pecado, ou melhor, quando o Pai imputou no seu Filho o nosso pecado, o Pai abandonou o Filho. Por causa da sua justiça. A lei declara que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de modo que o Pai não pode olhar para nós. A Bíblia declara no profeta Abacuque que Deus é tão justo que não pode contemplar o mal. Na cruz, aquele que esteve na eternidade com o Pai, ele teve que ser separado por causa do pecado. Olhem para essa justiça. Deus é tão justo que não evitou usar a justiça até com o seu próprio Filho. Pensam comigo, meus irmãos. Aquele que foi o objeto do amor do Pai, aquele que sempre esteve com o Pai, aquele que disse que o Pai sempre lhe ouve, já não estava sendo ouvido pelo Pai naquele momento, por causa da justiça do Pai. O Filho, por amor a nós, por causa dos nossos pecados, carregou em seu corpo aquilo que o Pai mais odeia, que é o pecado. E quando nós lemos um texto como esse, nós não pensamos em algo literal, mas é algo literal. O Filho foi desamparado na cruz por um período, não porque o Pai não fosse amor, não porque o Pai não amasse, mas porque o Pai é justo. E Deus não poupou o seu Filho na cruz por causa da sua justiça. Então, isso por causa dos nossos pecados. Aquele que é o príncipe da paz estava sem paz naquele momento. Aquele que sempre transmitiu paz estava sem paz. Não foram apenas os pregos que
que pregaram Cristo na cruz, mas foi os nossos pecados. Não foi a justiça dos romanos que Cristo suportou naquela cruz, mas a justiça do Pai, por causa de nós. É Deus executando a sua justiça na cruz, no seu Filho, porque o seu Filho carregava em seu corpo os nossos pecados. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele declara o seguinte: ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. O apóstolo declara que ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu para nossa justiça, mas ele ressuscitou para nossa completa justificação. Eu vou explicar isso para os irmãos poderem compreender. Alguém tinha que pagar isso. Alguém tinha que cumprir, ou melhor, a ira de Deus tinha que ser executada no homem. Então, o filho olhou para o pai e disse: Pai, não peço que não seja justo com eles. Seja justo, sim. Executa a justiça, Pai, mas executa essa justiça em mim. É como se o Cristo, o Filho de Deus, tivesse ressuscitado entre os mortos, como o apóstolo Paulo diz, para nossa completa justificação, e dissesse o seguinte para nós: olha, eu fui desamparado na cruz para vocês serem acolhidos. Eu fui condenado para vocês serem perdoados. Eu fui esmagado para vocês serem poupados. Fui tratado com justiça para vocês serem tratados com misericórdia. Fui amaldiçoado para vocês serem abençoados. Fui coroado com uma coroa de espinho para vocês serem coroados com a coroa de justiça e de glória. Fui crucificado para vocês serem justificados. Ele te fez culpado para nos inocentar. Cristo foi ferido para nos sarar. Ele se ofereceu como nosso substituto. Aí conseguimos ver a justiça de Deus. Quando o Pai esmagou seu Filho na cruz, aí é tudo justiça, porque a lei declara que o pecador deve morrer. Mas cadê o amor? A lei declara que o pecador deve morrer, mas a lei não declara que aquele que morreu pelos pecados deve ressuscitar. Na morte vimos a justiça de Deus, mas na ressurreição do seu Filho conseguimos ver o seu amor. Conseguimos ver Deus agindo com justiça e com amor na morte do seu Filho. Se ele fosse apenas justo, ele abandonaria o seu Filho na cruz, na morte. Mas ele não pode abandonar aquele que tanto ama. E Cristo, naquela cruz, meus irmãos, ele suportou tudo, absolutamente tudo que tínhamos que suportar. Tudo. Eu digo absolutamente tudo que tínhamos que suportar. Ele não suportou apenas os romanos, mas a ira que tem que vir sobre nós. A ira da justiça divina. Talvez você olhe para mim e você pergunte: por que Cristo teve que morrer por nós? Por que teve que ser um homem a morrer por nós? Porque a Bíblia declara, o apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 5, no verso 19, declara assim: sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Assim como o pecado entrou por meio de um homem, a justiça também veio por meio de um, para muitos. É impossível o homem se livrar do pecado fora de Cristo. Assim conforme Satanás tentou nos humilhar por meio de um homem, Deus em Cristo nos exaltou por meio de um único homem. Por meio de um homem nós somos salvos para sempre, pela fé. Deus agiu com justiça e com amor, não transgredindo, não ferindo o seu caráter, mas exaltando ele, exaltando o caráter dele em nós. Na primeira carta aos Coríntios, meus irmãos, no capítulo número 1, no verso número 30, quando Cristo ressuscitou entre os mortos, o apóstolo Paulo declara: portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, gloria-se no Senhor. Conseguimos ver a justiça de Deus nisso. Cristo Jesus
sendo Ele que cumpriu toda a lei, toda. Ele se entregou pelos nossos pecados, para uma só questão, para que todo aquele que cresce nele fosse justificado, ou melhor, todo aquele que crê em Jesus será justificado por Deus. Nós nos apossamos da justiça de Cristo como se fosse nossa. Cristo se une a nós, de modo que é Deus nos justificando por meio de um único homem, por meio do mérito do outro. Porque a Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. Assim conforme o salário de todo ser humano que vive, que nasceu em Adão é a morte, o salário de todo aquele que viveu, que vive ou que crê em Cristo é a justiça. O salário não, a graça. Não fizemos nada para ser justificado. Ele suportou tudo por nós. Conseguimos ver essa justiça em Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, na carta aos Romanos, no capítulo 3, no verso 26, ele diz assim: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em quem? Em Jesus Cristo. Ele é justo, não apenas justo, mas Ele é o justificador de todos que depositarem fé em Cristo. O texto aqui diz no presente. Eu vou ler de novo para os irmãos poderem entender. No presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita fé em Jesus. É hoje. Qualquer homem que depositar fé no Senhor Jesus Cristo hoje será justo. Não porque é justo em si, mas porque Deus imputará nele a justiça de Cristo. Aí conseguimos ver que a justiça de Deus não veio por meio do arrependimento do homem. Antes do homem se arrepender, Deus já havia enviado o seu Filho para morrer por nós. A justiça não é por causa do arrependimento. Fomos justificados pela graça, fomos justificados pela fé em Jesus, fomos salvos pela graça, mas essa graça custou a vida do Filho de Deus. Como o apóstolo diz, de modo que se alguém quiser gloriar-se, deve gloriar-se em Cristo. Isso é algo literal. Hoje você pode ser justificado pelo Senhor. Hoje você pode ser feito uma nova criatura. O apóstolo Paulo, ele declara o seguinte: pelo que se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Deus não apenas nos justifica, mas também nos vê como se nunca tivéssemos transgredido a sua lei, por meio de Jesus Cristo. De modo que se alguém quiser gloriar-se, deve gloriar-se em Cristo. Porque por meio de Cristo, como o apóstolo Paulo declara, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, mas nos reconciliando consigo por meio de Jesus Cristo. É Cristo, somente Cristo. Cristo é a nossa justiça, é a nossa redenção, é a nossa santificação. Tudo devemos a Cristo. Tudo devemos a Cristo, meus irmãos. Tudo. Nós somos justos por meio dele. Os irmãos podem ver que Deus sempre agiu com justiça. Se os irmãos puderem contemplar na cruz aqueles 3 homens, e Deus agindo com justiça. Nos 3 homens, Deus agiu com justiça. Vemos que no primeiro homem que foi condenado, ele foi condenado porque mereceu, por causa dos seus pecados. O segundo homem que foi justificado, ele foi justificado por meio de Cristo. O terceiro homem que foi glorificado por causa da sua obediência. É Deus agindo com justiça nos 3 homens. O primeiro na condenação, na justificação e na glorificação dos 3. Nos 3 casos, ele agiu com justiça. Um depositou fé em Cristo. Ele disse: olha, Senhor, guarda meu lugar no teu reino. Ele depositou fé. Então, nós que depositamos fé no Senhor Jesus, nós não vivemos debaixo da lei,
mas também não vivemos como se essa lei não existisse. Nós não vivemos nem por baixo dela, nem por cima dela, mas nós vivemos em Cristo, que cumpriu essa lei. Nós somos cumpridores dessa lei por meio de Cristo. Então, meus irmãos, vocês podem dormir em paz. Vocês podem ter paz em vosso interior. Nos vossos piores dias, lembre-se da justiça de Cristo. Ainda que você tivesse 1000 motivos para ser condenado hoje, se você apenas usar um dos motivos e colocar ele em Cristo, depositando apenas fé no Senhor, você será perdoado, justificado, tudo com o meio de Cristo. Eu vou terminar dizendo a seguinte declaração para os irmãos. A misericórdia, ela não possui afeto sobre um homem, até que a justiça de Deus tenha feito o seu trabalho. Deus exerce misericórdia naqueles em que Ele exerce justiça. Deus sempre vai exercer justiça na nossa salvação ou na condenação daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. Você me ouve nessa praça hoje, você ouviu essa mensagem, deposita fé no Senhor. Deposita fé. Se você rejeitar, crer no Senhor Jesus Cristo, você será julgado por 2 motivos. O primeiro é porque você transgrediu a lei de Deus. O segundo é porque você resolveu desobedecer aquele que podia te livrar da condenação da lei. Mas Ele é galardoador de todos aqueles que depositam fé no Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E aqueles que, mesmo ouvindo isso, não morrerem pelo pecado, serão mortos por causa do pecado. Amém, meus irmãos?